Pronto, boa noite. Estamos aqui já ao vivo hoje para começar a nossa live. Para quem não me conhece, eu sou Laís, sou médica endocrinologista, trabalho na equipe do NTCO também. Acho que já tem uns 4 anos que eu faço parte dessa equipe. E hoje a gente vai falar de um tema de extrema importância, que é o controle de peso pós-cirurgia bariátrica, né? Quem vai dividir essa live comigo hoje vai ser Adriano Rios, também, que é médico também do NTCO, um dos sócios do NTCO, é cirurgião de aparelho digestivo e é quem vai estar aqui comigo para a gente ter um bate-papo, uma conversa bem legal hoje. Eu quero parabenizar já assim, a equipe do NTCO, quem está por trás das lives mesmo, né? Que é uma equipe que tem tido trazendo temas tão importantes nesse período da pandemia, da quarentena, que está sendo um momento tão difícil para todo mundo, e a gente está vindo com essas informações para tentar agregar positivamente de alguma forma, né? Ver se Adriano aqui tá entrando. Deixa eu ver aqui. Pronto, estou só aguardando aqui Adriano entrar para a gente começar a debater mesmo o nosso tema e conversar um pouquinho hoje, né? Eu quero lembrar também que a gente lá no NTCO, a gente está fazendo os atendimentos no período da pandemia. Deixa eu ver aqui. Só convidado, Adriano. Deixa eu ver aqui, que eu acho que ele não está conseguindo entrar ainda. Só um minutinho. Vamos ver. E lembrar, assim, pessoal, que lá no NTCO a gente tem uma equipe multidisciplinar, com nutricionista, endócrino, cirurgião, psicólogo, e assim a gente está mantendo o atendimento nesse período da quarentena para a gente continuar dando suporte aos nossos pacientes, né? Lá, minha agenda é dia de terça e quinta, às terças e quintas. Eu tenho feito também alguns atendimentos na segunda, mas fixo mesmo é mais terça e quinta. Só a gente ver aqui. E assim, o que eu já quero ir começando para a gente comentar é que a gente tem tido, antes dessa pandemia toda do coronavírus, a gente já vinha também sofrendo a pandemia da obesidade, né? Então, se a gente for olhar os números das estatísticas de obesidade, têm sido crescentes, vem em ascensão mundialmente, né? E já era considerado também uma pandemia. Nesse contexto falar da obesidade, a gente também tem que lembrar que junto com o excesso de peso, a gente pode vir inúmeras outras
comorbidades, inúmeras outras patologias, e tratar esse peso hoje vai muito além da estética, né? Então, isso aí pode vir como uma consequência. Não necessariamente é o que a gente busca, não é o mais importante. O mais importante é a gente lembrar que esse tratamento do peso é a gente falar que isso vai refletir na nossa saúde. Então, a gente melhorar comorbidades, a gente quer uma perda de peso, que a gente tenha uma perda de peso que a gente possa ter saúde, né? Então, é o objetivo de tratar hoje a obesidade nesse contexto, né? Vamos ver só se Adriano já consegue aqui entrar. Pronto, aí. Boa Boa noite, noite, tudo Adriano. bem? Eu tava aqui conversando até você conseguir entrar, eu falando, né, que o NTCO tá de parabéns com esse programa de período da pandemia, né? Trouxe temas super importantes e eu estava falando já da importância da gente discutir o tema de hoje, né? Então, antes da gente ter essa pandemia do coronavírus, a gente já tinha a obesidade como uma pandemia, né? Então, sempre associada com inúmeras outras patologias, inúmeras outras comorbidades, né? E na parte do quesito de ter aumentado essa ascensão dos números estatísticos em obesidade, a gente veio também a ascensão os números de cirurgia bariátrica como opção para a gente tratar a obesidade. Então, os números, a realização da cirurgia bariátrica aumentou tanto mundialmente como no Brasil. E a gente sabe que quando a gente tem essa opção, a gente escolhe essa opção como um tratamento, a gente tem que manter um acompanhamento pós-operatório. Porque a gente pode ter deficiências de vitaminas ou uma perda de massa óssea, inclusive o reganho de peso, que é o tema que a gente vai abordar mesmo hoje, né? Quando a gente vai para a estatística, a gente vê que em acompanhamento a longo prazo, a gente pode ter cerca de 35% de reganho de peso em 5 anos e algumas vezes até mais, pode chegar até 50% ou mais, se a gente estender esse acompanhamento por mais tempo, né? Você quer comentar um pouquinho sobre essa importância do nosso tema hoje? Se no NTCO a gente tem algum dado nesse quesito de reganho de peso? Sim, o NTCO, como qualquer núcleo, visa inicialmente o tratamento clínico, deve ser a primeira abordagem de qualquer paciente que esteja acima do peso. É preciso considerar que o peso ideal deve ser conhecido por todos os indivíduos, é uma forma fácil de saber, sem dúvida a melhor maneira é procurar um endocrinologista, não é à toa que o NTCO hoje conta com 5 pessoas dessa especialidade, sem dúvida é a que mais se envolve nos aspectos metabólicos, de controle, de apropriação de medicações que for necessário na fase do tratamento clínico. E como o próprio nome diz, a gente é tratamento clínico e cirúrgico da obesidade, porque o tratamento cirúrgico é uma condição de exceção, não deve ser uma regra. Exato. E quando o paciente ele vem com reganho de peso pós-bariátrica, muitas vezes ele acaba batendo na porta do cirurgião, né? Então ele fala, doutor, aconteceu alguma coisa aqui com a minha filha que eu estou voltando a ganhar peso, né? Então ele vem como se tivesse ocorrido alguma intercorrência na técnica cirúrgica em si. Como é que você costuma abordar esse realmente casos que pode ter essa associação do reganho de peso com alguma intercorrência em técnica cirúrgica? Como é que você esclarece isso para ele? Olha, Laís, apesar de não ser uma especialidade, há 4 anos no tratamento cirúrgico da obesidade e cada dia mais eu me coloco na posição de humildade, que aliás é uma das 21 lições do escritor Yuval Harari para o século XXI. O cirurgião não tem a solução para a obesidade. O endocrinologista não tem a solução para a obesidade. A obesidade é uma das causas, talvez supere já o tabagismo, como uma das principais causas de morte
ou causadoras de morte evitável no mundo. Aquele Vigitel, o inquérito telefônico de 2018, já aponta que para cada 5 brasileiros, um tem obesidade. Nós somos hoje um contingente de 44 milhões de brasileiros com obesidade. Não importa o grau, aqui eu estou falando a partir do IMC 30, que a gente pode ou não definir o que é obesidade leve, moderada ou severa. O ideal é se fazer isso em consultório. Eu acho que a maioria das pessoas, eu tenho ouvido muito durante as falas da equipe multidisciplinar e aprendido. 2 falas de psicólogo hoje me tranquilizam diante dos pacientes de obesidade, por eu não deter o poder da cura da obesidade, ou ninguém deter, a ciência médica não tem isso. E as 2 falas que mais me chamam a atenção, a primeira é de que o paciente, com o tratamento da obesidade, deve ressignificar a sua vida. Isso me marcou muito, é uma fala de Helder. E a outra que me faz muito pensar, inclusive tem me feito mudar o meu vocabulário de abordagem ao paciente, eu não chamo mais o paciente que tem obesidade de obeso. Eu me lembro muito, aliás, todo mundo deve se lembrar, que quando não se conhecia a etiogenia, a causa das doenças, era comum a gente estigmatizar as pessoas. Eu não estou aqui falando de uma posição politicamente correta, não. Eu acho que o indivíduo não tem culpa de ser portador de uma doença. Talvez ele tenha responsabilidade, que é diferente. E essa é uma fala do outro psicólogo da gente, Fernando, com quem eu tenho o prazer de conviver mais recentemente. Então, se a gente partir do princípio de que temos que causar na sociedade a impressão não, mas a certeza de que a obesidade não é algo estigmatizante, mas sim uma doença como outra qualquer, nós poderemos, inclusive, melhorar o número de pessoas que procuram ajuda. Somente 2% dos portadores de obesidade procuram ajuda. Somos 20%. O que está acontecendo com esse contingente de portadores de obesidade? Inclusive, os próprios profissionais de saúde, né? Muitas vezes eles abordam o paciente, falam de outros problemas, então vai falar da hipertensão, do diabetes, e esquece de chamar atenção para ele, para o paciente, sobre a obesidade, que talvez é a principal patologia que ele está ali gerando todas as outras comorbidades. Exato. O questionamento, inclusive, não é só da sociedade civil, mas da sociedade, das pessoas que lidam com saúde, entender que a obesidade, de fato, é uma doença. Quando assumir, eu, enquanto cirurgião geral, a posição na equipe de operar e fazer cirurgia bariátrica, eu fui muito questionado. O que é que você está lidando com esse povo? Esse povo não tem jeito, esse povo não... Mas, assim, em medicina, a gente nem sempre busca cura. E a recidiva da doença obesidade está prevista e deve ser aceita como a recidiva do câncer também acontece, como a recidiva do infarto também acontece, quando a recidiva da artrose de joelho também acontece. São situações, inclusive, nas quais se admite tratamentos adjuvantes. Ou seja, o indivíduo que faz o tratamento para câncer, ele vai precisar de rádio, de quimioterapia, e ele se resigna em relação a isso e aceita. Talvez o caminho do tratamento da obesidade seja esse. A resignação do paciente, admitir que ele tem uma doença que não somente a cirurgia vai resolver. E o papel da equipe multidisciplinar continua sendo ainda mais implicador, porque se o paciente não volta para a equipe multidisciplinar, eu esses dias tenho insistido, nos últimos dias, a equipe multidisciplinar tem que se responsabilizar por criar uma empatia, ainda que seja por esse meio que nós estamos utilizando agora. Isso talvez diminua a nossa distância. Eu me mudei para, sei lá, para Oiapoque. Então, utilizemos a teleorientação, a teleconsulta e por aí vai. Porque eu acho que você falou tudo aí, né? Então, a gente tem a obesidade no contexto de uma doença crônica. Então, a gente não pode esquecer isso. Além da gente pontuar que ela é uma patologia crônica, ela é uma patologia também complexa. Então, a gente tem inúmeros mecanismos fisiopatológicos que podem levar o indivíduo a ser obeso. Então, não é algo pontual. Então, a gente tem várias coisas envolvidas nessa dinâmica mesmo da fisiopatologia da obesidade. Então, a gente não pode esquecer isso, né?
E como você falou, o paciente tem que estar já bem orientado lá quando ele entra naquela dinâmica do pré-operatório, a gente já tem que sinalizar para esse paciente que a cirurgia bariátrica ela é uma opção a mais de tratamento desse peso. Ela não é a cura. Então, a cirurgia bariátrica ela não é curativa. Então, a gente brinca muito que o paciente ele entra numa lua de mel pós-cirurgia bariátrica até seus 18 meses pós, 24 meses pós, né? Que ele vai estar estimulado, manter uma rotina, vai às consultas. Depois disso aí, ele tende a se desgarrar dessa equipe múltipla. E é aí que a gente tem também um dos fatores importantes para reganho de peso. Então, a gente tem estudos na literatura documentando que esse paciente que é mais fidelizado ao acompanhamento profissional, ele tem uma taxa de reganho muito menor do que esse paciente que acaba se desgarrando, não fazendo esse acompanhamento a longo prazo de forma e eu acho que ela é o ponto-chave disso aí. Então, ela tem que estar preparada, apta, preparada para receber esse paciente. E junto ela vai sinalizar. A gente vai tentar identificar com o paciente qual é o fator que está levando ele a reganhar esse peso, né? Então, a gente pode ter evidências que o paciente está voltando a hábitos anteriores. Às vezes, eles não comem em quantidade, mas ele pode comer esse volume de forma fracionada. Ou então, ele volta a ter opções alimentares não saudáveis. E outro ponto de extrema importância, que eu acho que a gente tem que finalizar aqui, é a atividade física. Então, o sedentarismo, acho que tem sido, eu acho não, também é documentado em estudo, o sedentarismo como uma ferramenta, uma das principais variáveis para reganho de peso. Então, o paciente que faz atividade física, ele tem a chance muito maior de ter manutenção desse peso perdido a longo prazo, né? No contexto dessa atividade física, a gente também tem documentado isso. A gente tem os estudos que dividiram pacientes, grupos de pacientes, e deram a mesma ingestão calórica para esses grupos, então foi a mesma ingestão calórica. O que determinou o paciente, o reganho de peso, foi a atividade física. E a longo prazo, cerca de 90% dos pacientes que fazem, que tem manutenção do peso perdido, 90% tinha uma regularidade na atividade física. Então, chegava a ser pelo menos 1 hora dia. Então, assim, o sedentarismo é uma das principais ferramentas também que a gente sempre está chamando a atenção em consultas, né? Para manter o peso perdido. O que a gente... Só um parênteses. Eu acho que o seu som está interrompendo horas bom, horas ruim. O som que você está emitindo, horas tem ficado bom, horas ruim. Não está estável o tempo inteiro. Nós temos da percepção, da evolução. Você sinaliza, Então, está interrompendo um pouquinho, o pessoal começou a sinalizar aqui. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Estou. Está ouvindo bem? Então, a evolução da doença obesidade melhorou bastante. Na infância, principalmente. Se a gente considerar que o crescimento da obesidade na infância nos últimos 20 anos foi de 300%, contra 70% do crescimento da população adulta, talvez a gente tenha que trabalhar na obesidade no quesito prevenção de uma maneira mais incisiva. A indústria do açúcar, ou a indústria da caloria é muito forte. Tem um estudo americano de 2015, o governo americano gastou $2 milhões em um ano em publicidade de comida saudável. Só uma das indústrias de fast food, não vou citar o nome, investiu 200 milhões, 100 vezes mais. Eu falei uma só. Eu poderia passar a noite inteira aqui numerando grandes marcas, grandes trades americanos que surgiram após a Segunda Guerra Mundial com aquela avidez de trazer prosperidade à população. Isso foi conseguido, nós hoje vivemos muito mais, mas exatamente talvez a gente esteja pagando o preço para repensar em como a gente vai elaborar a vida dessas crianças que estão crescendo com obesidade e potencialmente serão adultos obesos. A nossa relação de cirurgia homem e mulher é 80 para 20, são 80 mulheres para 20 homens.
no NTCO. A recidiva da obesidade está prevista em 40% das pessoas operadas a partir do 5º ano. O americano hoje tem vislumbrado o crescimento da cirurgia chamada cirurgia revisional, da ordem de 300% em relação a 70% do crescimento da cirurgia bariátrica em si. Significa dizer que eles estão dando a mão à palmatória de que mesmo depois de algum tempo, a cirurgia precisará ser revisada, ser revista, e a possibilidade de reintervenção cirúrgica existe. Eles chegam a fazer publicações citando a possibilidade de troca de prótese mamária. Por que uma prótese mamária tem tempo de duração e ela precisa ser revisada, e eu tenho que ter pudor em dizer que um paciente que tem uma doença crônica, com implicação genética muito forte, com um fator ambiental que você, enquanto endocrinologista, não vamos interferir, nós não vamos acabar com a tecnologia que nós temos às nossas mãos, nós não vamos acabar com o controle remoto, mobilidade. Eu não preciso nem sair de casa para pedir comida hoje. Outra coisa, os níveis de obesidade são maiores entre as pessoas de baixo nível econômico. Existe uma máxima que fala que nós somos o que comemos. Eu costumo contrariar, nós comemos o que somos. Se eu sou um indivíduo de poder aquisitivo elevado, eu escolho o que comer. Mas se eu sou um indivíduo de nível socioeconômico baixo, se eu moro hoje é até proibido falar favela, mas se eu moro numa favela e tenho uma esposa e nós dois trabalhamos, eu tenho que deixar macarrão instantâneo para meus filhos, refrigerante de qualidade duvidosa. Então, esse tipo de intervenção também a gente precisa imaginar quando a gente vai fazer cirurgia em pessoas que têm um nível socioeconômico um pouco mais baixo. É imaginar formas de elas se alimentarem de maneira saudável com um custo menor. E aí, talvez, a solução disso não seja médica, mas o envolvimento de multidisciplinaridade, até porque a obesidade compromete o bem-estar físico, psicológico e social. Então, o aspecto social vai ter que participar disso. Medidas políticas, tanto na iniciativa privada quanto pública. Por que não se cria cardápios saudáveis, como se tem nas escolas francesas, sejam elas na esfera pública, na esfera privada? Então, da mesma forma que o paciente opera e consegue o êxito e entra na lua de mel, que você citou muito bem, até os 2 anos, seja qual for a técnica cirúrgica, seja qual for, todas elas são boas, se ele, durante os 2 anos, não se preparar, não se treinar, e vamos aqui pensar o que é treinamento. Será que todo mundo sabe o que é treinamento? Treinamento é aquisição de informação para se colocar em prática. A grosso modo é isso. Se a equipe disciplinar se propõe a treinar um indivíduo a conviver bem com a cirurgia, ele tem que colocar em prática. E depois de um tempo, essa prática precisa ser revisada, assim como o treinamento precisa ser revisado. O que significa dizer que ele, mais uma vez, precisa voltar de maneira insistente para a equipe multidisciplinar. E talvez a gente tenha que admitir também, Laís, eu não sei se você concorda, que a cirurgia associada a uma medicação, ou 2 medicações, quem sabe não surge a medicação que a gente tanto espera, sem tantos efeitos colaterais, não seja o caminho, tanto para a obesidade, quanto para o diabetes, que está muito vinculado à doença obesidade em si. O que você acha disso? Assim, perfeito, né? Como você falou, a parte do tratamento medicamentoso, ela é uma opção mesmo, tanto para pacientes pré-bariátricos ou tratamento clínico mesmo, como para os pacientes pós-bariátricos, né? A gente tem já vários estudos pós-bariátricos com tratamento com liraglutida, com o próprio topiramate, citramin. Então, a gente tem como lançar a mão também dessa ferramenta quando a gente tem essa avaliação de equipe multi, a gente tem um acompanhamento adequado, a gente pode lançar a mão mesmo da terapia medicamentosa. Sempre eu falo em consulta que a terapia medicamentosa também é um auxílio, né? Então, a gente vai trazer ele como mais uma ferramenta para o paciente conseguir seguir todas as orientações da equipe multi, na parte tanto de plano alimentar como de atividade física. Ela também não é milagrosa. Então, é como você falou, a gente precisa bater isso bastante desde aquele período pré-bariátrico do nosso preparo, que a gente não tem milagre para a obesidade. Não, independente da parte do tratamento que o paciente escolha fazer, ou que tem a indicação de fazer, né?
a gente vai precisar ter uma rotina, tanto alimentar como de atividade física, e um acompanhamento a longo prazo, né? Então, a gente precisa desse contexto, unir essas ferramentas para a gente também ter a dinâmica melhor de tratamento, né? Como você mesmo pontuou aí, a equipe multi é algo fundamental nessa rotina. A gente tem alguns estudos mais novos agora, como eu falei anteriormente, como a doença é complexa, a gente tem inúmeros mecanismos fisiopatológicos, a gente está tendo estudos de neuromodulação, que são estudos que mexem na região do hipotálamo mesmo. Então, o hipotálamo está lá no nosso sistema nervoso central, né? Então, é quem regula uma parte hormonal, de hormônios orexígenos, anorexígenos, então aqui dá todo esse comando de fome e de saciedade, e a gente tem tido estudos, inclusive já aqui no Brasil, a gente tem um braço, acho que é na USP mesmo, que faz, com neuromodulação. Então, ele já tem um grupo acompanhado com intervenção cirúrgica do hipotálamo, tem grupo acompanhado com intervenção de catéter nessa área do hipotálamo, né? E tem um grupo acompanhado com estímulo nesse hipotálamo de ondas magnéticas. Então, assim, muito já foi descoberto sobre a obesidade. A gente já avançou bastante no tratamento, mas ainda tem muita coisa nova aí para surgir, muita coisa para a gente descobrir mesmo dessa fisiopatologia e do tratamento. Então, a gente vem em estudos, né, ainda, para tentar segurar mesmo essa pandemia. E tem muita gente que tem muito receio em uso do tratamento medicamentoso. Mas é como você falou, a gente usa a medicação para hipertensão, a gente usa para o diabetes, a gente tem a indicação com avaliação adequada, profissional adequado, também de tratar a obesidade, né, com medicação. Muitos pacientes chegam no consultório e falam, eu usei o remédio e ganhei o dobro depois. Isso a gente não tem documentado em literatura. Então, talvez a gente, para a medicação, o paciente volta a ter hábitos anteriores e aí a gente volta com o reganho de peso. Não necessariamente está vinculado esse reganho com o uso da medicação. Exato. Né? Eu parei até aqui para algumas mensagens. Ontem foi minha primeira consulta, eu renasci naquela sala. Isso é muito gratificante. Ainda a paciente nem operou, mas tudo que foi exposto para ela, de repente, tocou, e ela está aqui agora falando que renasceu na sala da consulta. Você falou de duas coisas aí que me chamam muita atenção no dia a dia. Quando a gente interfere em fome e saciedade, isso é possível através da cirurgia. Hoje a gente sabe, a cirurgia bariátrica, assim como muita coisa em medicina, surgiram as explicações baseadas nos resultados. Foi exatamente como a penicilina. A penicilina não surgiu porque o indivíduo estava procurando um antibiótico. Ao semear uma placa de agar-agar, a bactéria se inibiu pela presença de uma substância que até então era desconhecida, e ele foi estudar se tratava de penicilina. Com a cirurgia bariátrica, aconteceu assim também. As cirurgias bariátricas começaram a se fazer sem ter muito a explicação do porquê, do resultado, e hoje, quando no início a gente falava muito assim, nós não operamos o cérebro das pessoas. No fundo, a gente acaba operando também um pouco o cérebro das pessoas, porque a gente interfere, hoje a gente sabe, em alguns hormônios intestinais que induzem fome e saciedade. E como você falou, o hipotálamo, que regula fome e saciedade, precisa também ser lembrado como órgão que regula o humor. E o humor fala exatamente das emoções. Os psicólogos sabem que comer está relacionado muitas vezes a emoções. Essa é uma explicação muito mais assim lúdica do que bioquímica. E você foi na explicação biofísica, que talvez seja a ferramenta futura para que a gente evite que a cirurgia, inclusive, seja feita, ou quando feita a cirurgia, evite que ela, entre aspas, falhe, ou provoque a sensação de decepção nas pessoas. Eu costumo dizer aos pacientes que existem 3 perspectivas de peso após a cirurgia bariátrica. A perspectiva dele, paciente, sobretudo as mulheres, são mais ansiosas em busca de talvez de uma estética que
conste na memória dela, porque na maioria elas são jovens, a população que a gente opera está entre 29 e 36 anos de idade, na maioria são mulheres jovens, 80% da população operada é de mulheres jovens. E hoje, seguramente, eu posso te dizer que a gente tem, em média, 10% das pessoas, depois de 5 anos, com reganho total do peso perdido após a cirurgia. Esse é o número do NTCO. Não foge muito às estatísticas mundiais. A mortalidade da gente também é muito baixa em relação à cirurgia, por isso que a gente se sente cada dia mais seguro fazendo. Mas continua sendo uma preocupação. A gente não quer, non nocere, em latim, nunca quer agredir o paciente. Mas em alguns momentos, quando ele volta com a recidiva de peso, nós temos que, inclusive, ponderar a possibilidade de uma nova intervenção cirúrgica. Uma alteração anatômica que não seja pertinente à cirurgia que foi feita, uma recanalização do intestino ou do estômago que foi feita em virtude de uma alteração durante a evolução pós-cirúrgica tardia. Então, essas situações a gente pode reconfigurar a anatomia da cirurgia e trazê-lo para o contexto do emagrecimento. Mas a área do humor, no meu entendimento, e o hipotálamo são fontes de pesquisa que vão trazer, até porque você lembra do rimonabanto, era uma substância que controlava a saciedade, sobretudo, mas induzia muita depressão. Da mesma forma que os anorexígenos controlam a fome, mas causam muita euforia, muita excitação. Ou seja, o balanço entre as emoções, a fome e a saciedade, tem um limite muito tênue que a gente ainda não conhece, que a medicina ainda não conhece. Da mesma forma que qual é o aspecto genético que determina quem vai ter obesidade ou não. Eu tenho dito muito aos pacientes recentemente, nas minhas consultas, eu vou adquirindo algumas informações novas e vou dizendo, nós sabemos que fumar causa câncer de pulmão. No entanto, não são todos os fumantes que desenvolvem câncer de pulmão. Podem até desenvolver enfisema, outras doenças, mas não necessariamente o câncer de pulmão. E algumas pessoas conhecem indivíduos que comem muito mais do que elas, pessoas que vão fazer cirurgia bariátrica com IMC elevado, com obesidade grave, conhecem pessoas, inclusive da própria família, que comem muito mais do que elas e não engordam. Então a gente precisa descobrir se de fato a obesidade é uma doença epigenética, está relacionada, se existem alelos ou cromossomos, enfim, e a gente pode dizer que está engatinhando ainda, não é uma doença tão antiga, pelo contrário, é dos anos 80, dos anos 70 para cá que a população começou a se tornar portadora de obesidade. Sabemos que tem lugares como uma ilha no Oceano Índico, com 46 mil habitantes, mas que não é muito miscigenada, não tem muita mistura, e nessa ilha tem a maior prevalência, a maior estatística de obesidade. Cerca de 96% dos moradores dessa cidade tem o IMC maior que 30. Então, isso, de certa forma, nos remete à coisa da genética como um dos fatores mais importantes. Então, o paciente que vai fazer tratamento da obesidade tem que estar disposto a receber o treinamento. Apesar de não ter culpa da doença, ele é responsável por se implicar. Existe diferença entre culpa e responsabilidade. Culpa implica em punição. Então, eu não vou chamar mais o paciente de obeso. Eu não chamo ninguém de canceroso e não chamo ninguém de leproso. Eu não vou mais admitir. Eu, Adriano, não sei se eu estou certo e queria que todo mundo fizesse isso. Mas ao chamar o indivíduo de obeso, me remete, inclusive, a bullying na escola. Lá o gordo, sabe? Não estou sendo politicamente correto, não. Mas eu estou querendo tirar a culpa da doença de quem não tem culpa. Mas eu nunca vou tirar a responsabilidade de ser parte ativa no tratamento. Exatamente. E de forma importantíssima, né? Para o tratamento dar certo mesmo. A gente ter os benefícios todos que a gente quer, a gente tem que ter essa parte ativa do paciente, né? De forma dinâmica mesmo, junto com a gente, com a equipe multi mesmo. E muitos pacientes, eles começam a ter reganho e não voltam para a equipe, às vezes por vergonha, né? Então, assim, muito paciente fala, eu não vou na equipe multi, a nutricionista vai matar, meu endócrino vai matar, meu cirurgião, então, não vai para a equipe multi, muitas vezes pela vergonha de ter reganhado peso. E aí que é o ponto mais importante. Então, ele precisa retornar. A gente precisa juntos finalizar, descobrir com ele qual é a demanda dele maior nesse quesito de reganho de peso. Investigar
há outros casos, como você falou, de reavaliação da técnica em si cirúrgica, né? Tem uma reindicação de reabordagem. Então, assim, ele precisa voltar, porque não é, como você falou, só uma culpa dele. A gente sabe que pode ter inúmeras variáveis nisso aí, e a equipe tem que estar apta, tem que estar preparada para acolher o paciente, né? Da melhor forma mesmo. Estão perguntando aqui para a gente, Adriano, sobre a técnica cirúrgica em si. Se o bypass, ele segura mais o reganho de peso do que o sleeve. É uma boa pergunta. Tem um paciente aqui também, antes de falar e responder isso, Cláudia. Ela pergunta aqui: estou magra, fiz a cirurgia bariátrica, mas continuo com a doença da obesidade. Eu que não me cuide não, volta tudo. Esse é o tipo de filosofia de pensamento que eu espero dos pacientes. Me preocupa muito o paciente que senta diante da primeira consulta. E, primeiro, o paciente que é virgem de tratamento, aquele paciente que nunca tentou nada antes da cirurgia, me preocupa muito. Talvez ele esteja usando o preparo e a própria cirurgia bariátrica como uma barganha, e barganha, na maioria das vezes, não é uma decisão própria, ele está sendo impulsionado pela família, ou pelo companheiro, ou pela companheira, ou por amigos a procurar o cirurgião bariátrico. Deve ser uma escolha pessoal, deve ser uma escolha por aceitar que tem a doença, não é aceitar a doença. Amadurecimento, né, para ele tomar essa iniciativa. Não é aceitar a doença, aceitar que tem uma doença diferente. E ao aceitar que tem uma doença e procura ajuda, e identifica dentro da avaliação que é feita, se ele tiver indicação de cirurgia, hoje, e mais uma vez eu vou falar em humildade, me perdoe se eu estiver sendo repetitivo nisso, a escolha do paciente deve ser ativa também. Eu não tenho em nenhuma das técnicas cirúrgicas a opção de cura. Se o paciente entende que para ele é melhor fazer cirurgia do bypass, porque tem uma melhor resolução do controle de peso imediato e a longo prazo, e aí eu já respondo a pergunta que você fez, o bypass emagrece mais e segura mais a recidiva de peso. Ele precisa entender que o bypass também tem uma melhora mais acentuada de controles de níveis glicêmicos, portanto é melhor para o controle metabólico, não só do diabetes, da síndrome metabólica, que inclusive você pode falar melhor para a gente. Por outro lado, o bypass tem mais efeitos colaterais e complicações a longo prazo. A doença obesidade em si, ela não é a única implicação para se procurar o tratamento. Então, se o paciente tem, inclusive, IMC menor que 35, não se encaixa no perfil de indicação da cirurgia, mas tem diabetes, ele já é um candidato à cirurgia com cunho metabólico, que é a mesma cirurgia para emagrecer, no entanto, com o objetivo de controlar melhor o diabetes. Em se tratando do sleeve ou gastrectomia, ou como se queira chamar, gastrectomia em manga, sleeve é o termo americano, é a cirurgia mais realizada nos Estados Unidos hoje, penso eu, pelo direito do paciente escolher, se ele ainda não é tão cheio de comorbidades, ou seja, comorbidade é doença associada, é a coexistência de várias doenças ao redor de uma só. Eu até digo que a obesidade é paraquedas de doenças, porque até esteatose, que é a segunda causa de transplante hepático nos Estados Unidos, esteatose não alcoólica, é mais prevalente, é mais incidente no indivíduo que tem obesidade. Ou seja, ele é um para-raio de doenças e ele precisa acordar para isso também. Então, assim, o bypass tem menos recidiva de peso, controla mais o peso ao longo dos anos. Isso é fato. Apesar de ter alguns estudos que contestam isso ao longo de 5 anos, me parece que os estudos em contrário estão em maior número. A gastrectomia vertical, no entanto, ela é menos mórbida, ou seja, determina menos complicações ao longo dos anos. É muito comum a doença do refluxo na gastrectomia vertical, que pode ser um inconveniente, pode inclusive demandar outras cirurgias para corrigir o refluxo, mas ela não tem dumping, como se tem no bypass, que é aquela sensação que acho que a Cláudia já falou muito bem aqui na live que ela fez, mas vale a pena repetir. É um mal-estar transitório relacionado ao mau hábito alimentar, e aí, mais uma vez, não é culpa do paciente, mas ele se torna responsável porque escolheu a comida que não deveria comer. No bypass, nós encontramos mais anemia ferropriva e, principalmente, algo que me chama muita atenção, dor abdominal
crônica de causa não explicada, ou dor abdominal crônica associada a aderências, hérnias internas ou sofrimento intestinal em função dessas hérnias internas. Então, no sleeve eu não tenho isso. Essa é a conclusão de estudos prospectivos, comparando as duas técnicas, e do ponto de vista de recidiva de peso, sem dúvida, o bypass é um pouco melhor. Eu tenho visto na minha prática, eu sou muito cartesiano e planilho tudo que eu faço, em 2 anos, os pacientes com bypass perdem algo em torno de 90% do excesso, e os pacientes de sleeve perdem 80%, ou seja, perde 10% menos do peso que deveria ter perdido. Uma conta traduzida em miúdos. O indivíduo que precisava emagrecer 50 quilos com bypass, ele emagrece 50 quilos, com sleeve 45. A endocrinologista e a equipe vai julgar. Será que esses 5 está fazendo a mais, esses 5 quilos a mais está fazendo falta na vida dele? Ou está dificultando o controle das comorbidades dele? Aí é uma coisa que tem que ser julgada. E o que a gente tem visto a longo prazo é que parece que não, né? A tendência é da gente ter esse impacto também com o peso, do sleeve e do bypass muito semelhante mesmo, e também no controle metabólico. Porque, igual você falou, anteriormente a gente fazia muito bypass, então isso tem se invertido um pouco para o sleeve. A gente está começando já a ter esses estudos comparativos, né? Pelo menos nos 5 anos, e a expectativa é que realmente sejam técnicas muito semelhantes nesse contexto. No quesito aqui da definição do sucesso, a gente vai levar em conta se o paciente ele perdeu mais de 50% desse excesso de peso, 50 a 75%, se ele deixou ele caído, tá abaixo do IMC de 35%, ou se ele perde cerca de 20 a 30% do peso inicial que ele tinha anteriormente. E se ele consegue melhorar as comorbidades. Então, se ele opera, perde esse peso, essa expectativa de peso, nesses critérios que eu falei, e ele também melhora todas as comorbidades que ele já tinha anteriormente, a gente já vai definir esse paciente como um sucesso mesmo cirúrgico, né? Tem muita gente aqui também que perguntou e mandou para a gente no Instagram qual é o percentual de reganho de peso que é aceitável. Então, assim, eu quero chamar um pouquinho a atenção nesse contexto, que se é aceitável a gente ter mesmo, igual você falou, a gente vai ter, pediu até para falar entre diferença de reganho e recidiva também. No contexto de reganho de peso, a gente não usa muito essa nomenclatura do reganho e da recidiva. Elas se entrelaçam um pouquinho falando disso. A gente tem considerado como ainda normal se a gente chegar a ganhar 5 a 10% desse excesso de peso, num prazo assim, de 2 anos, então de forma gradativa, que isso não traga nenhum impacto maior para esse paciente, né? Então, isso aí já é esperado. Quando o paciente ele atinge os, né, de perda de peso, ele pode flutuar ali entre seus 5 quilos para mais e para menos, que também é considerado uma flutuação dentro da expectativa. Mas se o paciente já começa a reganhar peso no primeiro ano pós-cirurgia, se é um paciente que já ganhou mais de 10 quilos daquele peso de navio dele, ou ele volta a atingir um índice acima de 35, ou volta com recidivas das comorbidades que ele tinha anteriormente, com reganho de peso, ele volta a apresentar todas as outras comorbidades que ele tinha anteriormente, a gente já tem que ligar esse alerta, então voltar mesmo para a equipe multi, voltar esse tratamento mesmo da obesidade, né? Então, esse reganho de peso já está trazendo novas implicações para ele, né? Então, isso é importante a gente estar documentando. No contexto desse excesso de peso também, o que eu queria dizer é que eu sempre falo para o paciente se automonitorizar, que é como você falou, chamar essa responsabilidade para ele, né, também. Então, o paciente, às vezes, que tem a obesidade, ou que fez a cirurgia bariátrica, que já atingiu um peso
real para ele, né, de uma forma saudável, ele tem pânico na balança, por exemplo. A gente sabe que a balança, o peso da balança não é o mais importante para ele. A gente sabe que a constituição corporal é mais importante. Só que esse paciente precisa se automonitorizar. Então, a balança para ele, não é para ele ter a balança em casa e se pesar de manhã, de tarde e de noite, né? Mas ele deve ter essa balança e ele botar uma rotina. Uma vez na semana eu vou me pesar. Então, isso aí vai trazendo para ele essa automonitorização do peso. Então, assim, eu estou ganhando ali dentro de uma margem que eu posso, dentro do que é normal, ou eu estou saindo dessa curva da normalidade. Então, acho que isso é importante também, ele trazer para ele essa automonitorização, tanto nas escolhas, como você falou, né? Então, ele pode escolher alimentos mais saudáveis, como também nesse quesito da automonitorização mesmo do peso, que é uma forma dele estar se criando sempre, se ele está vindo dentro do que ele espera, ou se ele já saiu ali de uma rotina que já não é adequada, já não é normal, sinalizando, alertando ele, mais uma vez, preciso voltar para a minha equipe. Exato. Algumas pessoas têm sugerido aqui o que faz quando tem refluxo e etc. Tudo isso é controlável, tudo isso é manejável desde que se vá ao consultório. Nós temos tido com essa pandemia da Covid, inclusive, a oportunidade de chamar a atenção dos portadores de obesidade para o fato de que, isoladamente, a doença obesidade em pacientes abaixo de 60 anos é o principal fator de risco para que se desenvolva a forma grave. O paciente que tem obesidade, ele tem uma capacidade vital pulmonar reduzida, além do volume expiratório do primeiro segundo reduzido. Ou seja, é um indivíduo que tem um pulmão com a resposta de ventilação, que é o que precisa ter quando se tem a forma grave da Covid, é comprometida. Além disso, é um indivíduo que vive num estado de excitação inflamatória pela própria doença obesidade. Níveis elevadíssimos de TNF, de interleucina 6, que culmina com o mecanismo de ação do vírus após ele fazer o estrago intracelular. Então, a associação do processo inflamatório do vírus com o estado de inflamação que vive o indivíduo que tem obesidade culmina num desastre que é. Outro aspecto importante é que o indivíduo que tem também obesidade, eles, por si só, são mais suscetíveis a fatores trombembólicos, como você bem sinalizou em 2 artigos que você me enviou, que também é a fase final da doença grave, da forma grave da Covid. Na minha lida diária com as pessoas que estão trabalhando, com os profissionais que estão trabalhando com portadores de doença, obesidade e Covid, eles relatam, sobretudo, a dificuldade que é manipular, do ponto de vista respiratório, manter a estabilização respiratória desses pacientes. Eles, com IMC maior que 30, eles acabam precisando do tubo 1,8 vezes mais, segundo estudos nova-iorquinos publicados recentemente. E quando o IMC é maior que 35, ou seja, a obesidade moderada, é 3,6 vezes maior o risco de tubo. Agora, você imagine pacientes com obesidade, 150 quilos, que precisam ser colocados em pronação, ou seja, eles precisam sair da posição de decúbito dorsal, com as costas apoiadas no colchão, e ser virado por pessoas para ficar com a barriga para baixo e as costas para cima, isso é a pronação, para que ele tenha a melhor assistência ventilatória. Quantas pessoas no ambiente de trabalho têm que ser mobilizadas para cuidar desse paciente? E qual o risco dele não conseguir ser mobilizado para ter a ventilação respiratória adequada? E numa entrevista concedida recentemente à Rede Record, eu parabenizo o âncora daquele programa, ele me perguntou: doutor, sabendo disso, será que a gente não vai ter mais um espaço para um grito de alerta, para chamar atenção para a doença obesidade? Eu sei que a mídia e a televisão têm uma abrangência muito maior do que esse meio aqui que a gente está utilizando. Eu acho que somente 60% dos baianos têm acesso à internet. E desses, quem tem acesso, utiliza na maioria das vezes um celular e não um computador. Então, assim, nós atingimos um público razoável. Nós estamos dando informação de qualidade. Eu espero que as pessoas repliquem essas informações para que a mídia, que atinge muito mais de 60%, televisão, rádio, etc., faça com que os baianos acordem que nós somos 20% portadores de obesidade nesse grande estado que a gente vive, e que se a gente não tomar
os devidos cuidados para evitar que as crianças continuem se tornando portadoras de obesidade, daqui a pouco nós vamos ter um percentual muito mais elevado. Eu acho que chegou a hora de finalizar. Agradeço a você por ter conduzido de maneira tão balanceada entre o científico e o vulgar, não considero vulgar aqui, o leigo, e eu acho que a gente deve continuar nessa linha. Eu acho que a gente deve continuar oferecendo aos pacientes a possibilidade de teleconsulta. Eu acho que isso vai ser uma realidade. Que lá no núcleo a gente está tendo tanto presencial já os atendimentos, com toda a orientação, mantém todas as orientações do Ministério da Saúde e as teleconsultas também. Então é só ligar, acompanhar na rede social para a gente ter esse acompanhamento. Lembrar da equipe multidisciplinar que vai ter dia 10/6. Vai ser também no Google Meet, então a forma de facilitar para os pacientes também participarem. E quero lembrar que a gente vai manter aqui o esquema da live, dia 2/6, a gente também vai ter um tema aqui com Eric e com Clarkson falando sobre atividade física em casa. Então, assim, eu quero agradecer todo mundo que participou da live, teve o pessoal do núcleo aí, né, endócrino, Daniel Sadiguski, Claudinha, todo mundo entrou aqui. Claudinha, um beijo para todo mundo. E lembrar isso, que não deu para responder todas as perguntas, o tempo é curto, isso. São muitas, mas a gente quer passar essa mensagem. Então, assim, que a gente tenha um acompanhamento multidisciplinar, lembrar que é uma doença crônica, complexa, e que a gente tem essa equipe multi que está lá apta e preparada para receber esses pacientes, acolher da melhor forma. Perfeito. Né? E família, família de portadores de obesidade, aceite que eles têm uma doença e não sejam contrários, sejam favoráveis a que eles tenham êxito no tratamento. Sem família, o paciente portador de obesidade sofre muito. Com certeza, viu? Foi um prazer dividir esse tema com você. Beijão, até a próxima.